querida irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vivo pela Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus. Programa chegando na sua casa, Vida e Saúde, porque a saúde e a vida estão entrelaçadas. Uma vida saudável começa também pelo corpo e, por que não, uma vida espiritual também. Querido irmão, querida irmã, você a partir de agora participa com a gente no 0800 777 0021. Eu, Padre Rodolfo, estou tomando aqui posse da casa do Frei Rinaldo. Muito obrigado, Frei, pelo espaço, você que está descansando nessa segundona. E você que é meu parceiro, minha parceira, minha amiga, meu amigo, nesta segunda-feira, vem pra cá porque hoje o nosso tema é polêmico e eu tenho certeza que vai despertar em mim e você muitas curiosidades, porque nós vamos falar de envelhecimento saudável. É isso mesmo, como chegar à terceira idade, aos 80, aos 90 e por que não aos 100 anos com saúde. Esse é o nosso tema. Eu tenho certeza que você tem curiosidade do que fazer hoje, aqui e agora, para chegar aos 80 e aos 90 sorrindo para a vida, feliz da vida e principalmente saudável espiritualmente, saudável, não é? O corpo, o físico. E hoje, de modo muito especial, já está aqui no estúdio, não é? Na casa do Vida e Saúde, o nosso querido irmão, parceiro, amigo nosso, aquele que já esteve aqui, eu bati um papo ali, tomando um café com ele, gente finíssima e melhor, é especialista nesse assunto e vai poder tirar a sua dúvida. Já está aqui com a gente o doutor Amaury Simone, especialista em longevidade. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? A casa é sua. A casa é nossa. Obrigado, padre, por estar aqui. Gratidão pelo convite, por passar essa mensagem que nós vamos passar hoje para os telespectadores da RS 21. É isso aí, doutor Amaury. Olha, ele está aqui preparado, aguardando a sua pergunta, aguardando a sua participação. Por isso, liga para cá, a ligação é gratuita, 0800 777 0021. Agora, você que vai ligar do seu smartphone, é 0 operadora 19 3871 9620. E olha, gente, você que está aí do outro lado, participa com a gente, temos o nosso e-mail também, vamos colocar o nosso e-mail, você participa, o e-mail é vida e saúde, tudo juntinho, @rs21.com.br. E você participa também pelas redes sociais, não é? Estamos aí com o nosso Facebook da Rede Século XXI, tá? Transmitindo ao vivo o programa de hoje, então deixa lá, posta lá o seu comentário, a sua participação. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, doutor. Primeiramente, eu acho que seria importante dizer quem é o senhor, se apresentar, por mais que eu tenha dito que o senhor já esteve aqui com a gente, um parceiro nosso do nosso programa, Vida e Saúde, dizer aí para todo mundo de casa quem é o senhor, o seu trabalho. Já me contou que teve 20 anos de experiência em cirurgia geral. Olha só, bastante história para contar. É isso mesmo, padre. Eu brinco que minha turma de faculdade faz esse ano 30 anos de formados. Nós já fizemos um encontro de turma, até nos reunimos para comemorar esses 30 anos. Eu não me formei com eles, que eu sofri um acidente, eu demorei um pouquinho mais. Mas eu tenho aí quase 30 anos de medicina. Eu fiz cirurgia geral, eu sou cirurgião e trabalhei 20 anos aí com cirurgia, com trauma, com tiro, facada, enfim. E de 10 anos para cá, nesses 30 anos de carreira, eu acabei me envolvendo com a área de medicina integrativa, como a gente chama hoje. Começou com longevidade, com tratamentos hormonais, com a antiga que a gente chamava medicina anti-envelhecimento, medicina anti-aging, e passei para ortomolecular, passei para nutrição e medicina esportiva. Então, reunindo todos esses conhecimentos que a gente chamaria de medicina integrativa, a gente propõe aí para as pessoas algumas dicas, alguns tratamentos, como fazer uma poupança de saúde para envelhecer saudavelmente e não envelhecer com doenças, envelhecer tomando remédios em cima de remédios para consertar aqueles buraquinhos, aquelas coisas que a gente poderia não precisar se tivesse essa poupança de saúde feita. Então essa é a historiazinha aí de onde eu estou hoje, depois de 30 anos de formado. Coisa boa, deu para você perceber aí de casa que o doutor Amaury tem uma vasta experiência e vai poder ajudar eu,
que eu sou leigo também nesse assunto, não é? Olha, doutor, eu confesso que eu não estou fazendo nenhuma poupança, não, por enquanto, não. Eu estou ainda nessa vida desregrada e acredito que você aí de casa também pode estar nessa vida desregrada, você que pensa em fazer uma atividade física, ou você que pensa, não é? O que comer, quando comer, o que fazer. Então, eu tenho certeza que vai tocar aí na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. E eu e o doutor, mais ele, claro, né, o nosso especialista de hoje, o doutor Amaury, vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, ou boa parte delas, principalmente dúvidas assim do dia a dia, do cotidiano, o que eu posso fazer, alguma atividade física. Então você que já tem uma certa idade, não entre em desespero, né, doutor? Porque às vezes a pessoa já está com 70, 80 anos, acompanhando o nosso programa de hoje, já está desesperado, dizendo assim, então eu já estou fora aí desse projeto, dessa proposta do programa de hoje. Nada disso. Aliás, tem idade para fazer um tratamento? Não. Eu brinco que o tratamento melhor está na cabeça das pessoas. Seja qual for a proposta de saúde que essa pessoa tenha quando chega até mim ou aos colegas que praticam esse tipo de medicina, eu quero emagrecer, eu quero ganhar peso, eu quero ganhar saúde, eu quero melhorar minha performance cerebral, vai depender muito mais dela. A gente dá os nortes, as diretrizes, conserta o que está errado, o que possa estar errado, mas vai depender muito mais da pessoa. É como fazer uma poupança em dinheiro. Quanto mais cedo você começar a poupar, obviamente você vai ter no futuro muito mais caixa, muito mais dinheiro guardado. A saúde seria mais ou menos a mesma coisa. Quanto mais cedo você começar a poupar ou a garantir a sua saúde futura, você vai ter também no futuro, quando na sua velhice, vamos falar assim, velho nós seremos, de idade de qualquer maneira, não é um termo pejorativo, a questão como você vai envelhecer e não como você vai ficar velho. Essa seria a diferença. Ficar velho, talvez, a pessoa entende mais como aquela pessoa na cadeira de roda, na bengalinha. E não, a questão é envelhecer mesmo com saúde. Então, essa poupança iniciada quanto mais cedo, mais frutos você teria. Mas não tem idade realmente. Com 70 anos eu posso começar a poupar, com 80 anos eu posso começar a poupar. Meu professor de fisiologia hormonal, Dr. Ítalo Rachid, ele tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, onde há vida ainda há esperança. A frase não é dele, já vi em vários outros lugares, mas se você tem uma pessoa ainda com vida, vale a pena investir, se ela quiser, para poder colher os frutos no futuro, né? E não é só o que a gente faz, como eu falei, é muito mais da pessoa. Eu acho que a vida espiritual é uma parte importante disso. O que está no coração dessa pessoa é o que vai definir como vai estar o organismo dela em termos de funcionamento fisiológico, em termos de defesa, de não pegar doenças, da imunidade dela estava prevalendo sobre o ambiente. O ambiente ele é agressivo, mas é você que tem que se defender sobre isso. Que bacana. E olha, eu fiquei com uma pergunta aqui, uma dúvida, não é? Uma curiosidade, e tenho certeza que você aí de casa também está se perguntando assim, eu tenho 28, 30, 35, 40, qual é a idade, doutor Amaury, que nós começamos a envelhecer? Aquela idade assim que você olha no espelho e fala, calma aí, parece que tem alguma coisa já acontecendo de diferente, não é? A idade médica. A idade de envelhecimento são 30 anos, em média. Vai depender da genética da pessoa e de como ela foi tratada durante a infância, a juventude e tudo mais. Quem fumou, quem bebeu, quem bebe, quem fuma, desde os 18 anos, ou às vezes até antes, que a gente vê muito isso hoje em dia, ele com 30 anos é uma pessoa mais velha, mais gasta, mais agredida. Mas a média genética são 30 anos de idade. Na evolução nossa, o ser humano foi feito para crescer e multiplicar-vos. A idade de multiplicação 18, 20, 25 e a partir daí envelhecimento. 30 anos de idade você começa a ter uma decadência fisiológica hormonal. Os nossos hormônios começam a decair a partir dos 30 anos de idade, em média, né? Isso varia de pessoa para pessoa, é óbvio. Então, eu começo a ter baixa de testosterona, eu começo a ter problema de sono por causa da melatonina, eu vivo num estresse permanente, então minha suprarrenal já não está produzindo cortisol ou dehidroepiandrosterona, ou DHEA, que são hormônios que combatem estresse. Minha tireoide pode estar falhando até por agressão ambiental. Enfim, 30 anos de idade, 30, 35 é a média que você começa a envelhecer.
Muito cedo, não? Muito cedo. Muito jovem. No reino animal, essa é a média, fazendo a equivalência ao humano, essa é a média de morte realmente dos animais. É que a gente foi evoluindo, é óbvio, fazendo vacinas, medicamentos, vivendo em condições de higiene melhor, aprendendo a lavar a mão, enfim, água encanada, esgoto. Então, nós aprendemos a driblar algumas doenças que nos levariam mais cedo. Entendi. Antigamente mesmo, chegar aos 40, 50 anos de idade, era um ancião da aldeia, era aquela pessoa mais sábia, que adquiriu mais conhecimento e que acabou virando o tutor dos outros seres ali, dos outros homens que viviam junto. Porque a média mesmo realmente era na caça. Qualquer ferimento infeccionava, você acabava morrendo mais cedo. Então, a média de idade é de 30 anos. E você de casa também pode estar se perguntando, e é uma outra curiosidade minha também, o doutor Maurico acabou de dizer que é aos 30 anos, não é? E o que é possível fazer, doutor, já com as crianças? É possível já começar essa poupança, não é, usando o termo que o senhor mesmo utilizou? Por exemplo, fazer essa poupança já enquanto criança. E uma outra pergunta que eu tenho certeza que a mamãe que está acompanhando agora, doutor, o que eu tenho que cortar dos meus filhos já quando eles estão ainda aí começando a se alimentar, quais os alimentos, o que eu tenho que cortar? Eu tenho certeza que a mamãe, a dona de casa, que está nos acompanhando, já está com essa dúvida. Olha, estão aos 30, então quais os alimentos que eu já posso cortar da alimentação do meu filho, da minha filha no dia a dia, para evitar esse envelhecimento até? Bom, vamos lá. É uma pergunta bem ampla para se responder, bastante complicada nos dias de hoje, os dias que as mamães trabalham, os papais também, as crianças passam quase que o dia inteiro integral numa creche, numa escola, e as facilidades que foram impostas a nós hoje em dia nos estão adoecendo. Por exemplo, já falando em crianças, suco de caixinha, facilidade para levar para a escola ou para ter em casa. Abre-se a porta da geladeira de qualquer casa hoje em dia, já não se encontra garrafas de água gelada, é garrafas de refrigerante. Isso virou o que na minha época, mais de 50 anos atrás, refrigerante era exceção numa festinha de criança, aquela garrafinha de caçulinha que a gente tinha. Hoje em dia compra-se 3,5 litros de garrafas e põe na geladeira para uso diário, praticamente. Eu vejo crianças tomando refrigerante no colo da mamãe, por facilidade, dá lá a latinha vermelhinha de um refrigerante aí conhecido. Essa imagem corre à internet, vira e mexe, de uma criança tomando refrigerante. Então, assim, vou falar de uma maneira bem ampla, bem geral, o que tem que ser, o que pode ser e deve ser descascado é saudável. O que você tiver que desempacotar não é saudável. Isso vale para alimentos e para bebidas de um modo geral. Então, o que eu vejo as crianças hoje levando pacotinhos de bolachas para a escola, por ser mais prático, aqueles bolinhos prontos de supermercado, e a criança que não leva, os pais têm uma consciência já mais cedo e acabam segurando essa criança em casa, a hora que chega na escola ela é contaminada pelos outros colegas. Isso aconteceu com as minhas filhas, pelos outros colegas que levavam de casa os tais bolinhos de pacote. Aquela embalagem colorida, barulhenta, aquele cheiro de essência que recende no ar quando você atrai, abre. né, doutor? Atrai, sim, muito. atrai. Hoje em dia a gente é viciado total em carboidrato, total. Não se faz uma refeição que não é saudável com carboidrato, sem carboidrato, desculpa. Não se faz uma refeição que não tenha carboidrato dentro dela, em excesso. E esse é um outro ponto que a gente poderia colocar para combater o envelhecimento mais cedo, manter o corpinho, a forma. O senhor brincou, padre, que não está fazendo poupança de saúde, em termos de exercício e tudo mais, né? De atividade física. Atividade física é uma realidade, é uma forma de poupar, mas a maior poupança está na alimentação. Hipócrates falava, o pai da medicina já dizia que os seus alimentos sejam seus remédios e que os seus remédios sejam seus alimentos. Ele já postulava, há milhares de anos atrás, que a gente deveria usar os alimentos como forma de se curar
E se você estivesse doente, você usar alimento para sua cura, né? Como forma de prevenir doença e alimento para sua cura. E os alimentos nessa época é óbvio que você descascava, Sim. você não abria nenhum pacote de banana, não abria nenhum pacote de maçã. Se bem que se tiver ainda cortado ou cortadinho, para facilitar no supermercado, tudo bem, se a fruta for in natura ali dentro. Mas você descasca frutas, você, vamos falar assim, toma suco de fruta, não é saudável, a gente pode falar sobre isso depois. Saudável você comer a fruta, você ingerir o suco dela com o bagaço, porque ele vai segurar a forma como esse açúcar do suco vai ser absorvido para dentro de você, o bagaço. O bagaço é importantíssimo. O que a gente faz hoje? A gente espreme uma fruta, joga o bagaço fora, coa ela e toma o açúcar da fruta. E toma o que antigamente chamaria de néctar, o açúcar da fruta, e hoje vendem o tal néctar na caixinha, e o néctar de caixinha nada mais é do que 30% de suco, um monte de açúcar extra e água. Então, aquele suco de caixinha que se dão para crianças, se olhar bem a composição, não tem fruta lá dentro. Nem falando que o suco é ruim, não está lá dentro. Aquilo é pior do que o suco natural. Refrigerante, então, nem se fala, mas às vezes eu comparo, faço palestras, alguma coisa assim, falando, tanto faz o suco de caixinha como um refrigerante. Os dois são ruins, são equivalentes em termos de quantidade de açúcar ali dentro, açúcar artificial colocado ali dentro. A gente fala substâncias brancas, ficar longe o máximo possível, que faz mal, açúcar branco, farinha branca, que são os piores ainda do que o açúcar mascavo, seria mais natural. Mas açúcar, de modo geral, não faz bem, não. Então, para as mamães, quanto mais você puder dar alimentos in natura para o seu filho, preparados em casa, realmente temperados e não congelados, abertos de um pacote, seria mais saudável sempre para eles, deixar longe de substâncias químicas que são aditivos para conservar, enfim, e tornar aquele alimento do pacote mais durável. A mamãe que está em casa agora, o papai, a avó, ficou desesperada, porque ficou agora assim, pensando. Mas existe um limite? Por exemplo, a criança, usando as crianças como exemplo, eu acho que são as crianças o público maior até, não é? Tudo que elas vêem nos mercados e as embalagens coloridas, e hoje existe todo um trabalho de marketing, de publicidade em cima disso. Sem dúvida. Para chamar de fato a atenção mesmo das nossas crianças. Existe um limite, doutor? Porque assim, eu acho que a minha preocupação é com a radicalidade, não é? Às vezes a mãe, o pai, nós conhecemos hoje a realidade do nosso querido povo brasileiro, às vezes tem que levantar muito cedo e ter que aprontar as crianças e deixar na creche, no colégio, não é? Então, existe um limite, por exemplo, de segunda a sexta-feira, quando é que a criança, uma vez por semana, ou de manhã ou à tarde, existe? Podemos... Olha, às vezes eu brinco também, eu falo em palestra exatamente sobre isso. A gente vive nesse mundo. Não tem como fugir de uma pizzaria de vez em quando. Sim. Não tem como fugir de uma comemoração de aniversário com bolo, brigadeiro. Não pode ter radicalismo, especialmente com crianças. As crianças têm que estar livres, à vontade. Agora, o limite tem que ser relativo a como está aquela criança. Criança hiperativa é excesso de substância química. Hoje, o que estão classificando como distúrbio de déficit de atenção, o TDA, por exemplo, procura de problemas intestinais nessa criança, de tanta coisa fora do padrão ou dentro do pacote que ela está comendo. Esse limite poderia ser colocado de segunda a sexta, coisas mais saudáveis, de sábado e domingo está liberado, mas eu estava dizendo, dependendo muito da criança. Criança que já está fora do peso, já está gordinha, já está aquela barriguinha proeminente, e é inativa, muito computador. Na verdade, é um pacote, é uma conjunção de fatores. Mas essa criança que já está fora do peso, ela deveria ser melhor controlada, mesmo nos finais de semana. Mas a criança é um espelho dos pais. Quando levam crianças para mim, olha, meu filho está muito fora do peso, não está crescendo. Eu olho para o pai e para a mãe e falo, mas então, veja bem, ou entra todo mundo no pacote de prevenção, de alimentação mais saudável, ou não tem jeito.
às vezes, quando eu falo muito isso, falo assim, nossa, suas filhas devem sofrer. Não, elas tomam sorvete, chupam pirulito, são crianças normais. Sim. É o mundo que a gente vive, não tem como fugir disso. Se eu começar a enumerar o que faz mal, o que não faz mal, então é melhor a gente mudar para Marte, não sei, ou ir para o meio de uma floresta qualquer, plantar e levar os animais que vão ser usados ali e não ter contato com ninguém. É impossível. Então, existem limites, sim, vai depender muito da atividade da pessoa. Hoje em dia, as crianças, eu vejo, muito celular, muita televisão, muito canal a cabo, muito computador e pouca atividade física. Mesmo porque, na minha época, não sei a sua idade, desculpa, mas na minha época a gente jogava bola no meio da rua. É difícil vir um carro e atropelar. Hoje em dia as crianças são trancadas dentro de casa ou nos seus apartamentos por causa da violência do mundo que a gente tem. Infelizmente, isso está assim. Então, limitou. Para os pais, às vezes, é mais cômodo por uma questão de eu estou cansado também, não sair com essas crianças para brincar, para passear. Todo mundo fica em casa, dá o computador, ou dá o tablet, ou dá o smartphone para ela e fica todo mundo em paz em casa. Falta esse diálogo, esse contato familiar também, que é uma coisa muito importante para a saúde mental das pessoas e das crianças, já que nós estamos falando delas, né? A gente tem visto muito essas colocações na internet, desliga o seu telefone celular e dê mais atenção do seu filho, né? Desliga a televisão, a novela, enfim, dê mais atenção ao seu filho. Mas essas crianças estão sendo expostas cada vez mais cedo a esse marketing ruim. A indústria do marketing descobriu esse público infantil há uns 15, 20 anos atrás e começou a investir muito em criança, tanto roupas, brinquedos, sapatinhos, o que a gente tinha só aquele short, aquela camiseta e um boné e só. Hoje em dia, coisas de marca para criança e a alimentação entrou nessa também. E, claro, a indústria de sucos ou de refrigerantes, primeiro a indústria maior de refrigerante mundial, não vou falar a marca aqui, todo mundo sabe qual é, ela começou a perceber que existia um movimento a favor de suco e nem tanto refrigerante. O que ela fez? Ela comprou uma indústria de suco conhecida e transformou um suco muito bom em néctar, que era, na época antes, era uma indústria mexicana, a sede, pelo menos, transformou em néctar. E, por outro lado, ela também investiu em água. A gente fala assim, o que dá para as crianças? É difícil hoje, porque os pais também não bebem água. Você faz qualquer jarra de qualquer coisa na mesa, ou refrigerante mesmo, para comer, que é mais fácil, é mais rápido. E o senhor me perguntou assim, porque os pais chegam em casa, acordam cedo, levam os filhos, o que fazer? Ou você tem um planejamento para preparar as refeições para todo mundo com uma certa antecedência, ou vai abrir pacotes fora de hora para comer mesmo fora de hora. É uma questão de o que você vai fazer em termos de saúde, qual é o tempo que você vai investir para você. Entendi. Para os seus filhos. É uma coisa complicada, realmente, você definir isso para as pessoas. Às vezes eu coloco... eu tenho dois extremos de pacientes na clínica. Eu tenho aquele que não quer saber de nada, ele foi lá atrás de um remédio para emagrecer, por exemplo, e eu falo, olha, nutrição, atividade física, nutricionista, já fiz, eu já fui em 15 médicos, aí eu penso, bom, eu sou o 16º, né? Enfim, não dá para tratar, essa pessoa é intratável. O outro extremo, que é um extremo ruim que eu tenho na clínica, mas é o cara que se encaixa nesse padrão de planejamento, é o fisiculturista profissional. É aquele cara que sobe para competir. É aquele cara que todo mundo olha e fala assim, assim até eu uso bomba, fico assim. Não, não fica. Ele é super regrado. Ele treina 4, 5 horas por dia. Ele prepara as marmitas da semana dele no final de semana. As 5 a 7 refeições que ele vai comer todos os dias já está pronta. Ele se dedica a um período de tempo na cozinha para fazer a alimentação da semana toda, congelada. Mesmo porque ele só come uma coisa, frango com batata doce ou alguma coisa assim, tá? É muito mais fácil do que variedade. Mas ele tem um foco, um objetivo, uma determinação. Ele quer chegar na competição e fazer o melhor possível. Diferente das pessoas normais que se encaixariam nesse meio termo. Entre esses dois extremos, o meio termo entre esses dois extremos. Eu brinco assim, o paciente que está mais próximo do fisiculturista é o que vai ter melhor resultado, em tudo. O paciente que está mais próximo daquele que não quer saber de nada, compra a pizza pronta, fica na televisão assistindo até de madrugada, tomando refrigerante
o tempo todo, enfim, o único movimento, o único exercício que ele faz é apertar o controle remoto, esse não vai ter resultado nenhum. Pode dar o remédio que quiser para ele, que não vai funcionar. Assim como pode dar, como é que o pessoal fala, o anabolizante que quiser, para a bomba que quiser para ele, não vai adiantar. Não vai ter efeito ele nenhum, não vai fazer efeito, ele não vai competir nunca. Sim. Então, esse planejamento é muito importante para a saúde. É muito importante porque as pessoas pretendem. Nem sempre vão conseguir, porque eu tenho aula, eu tenho que levar as crianças na escola, eu trabalho, eu cuido da casa também. A mulher, principalmente, é muito mais sobrecarregada até hoje na nossa sociedade. Tem muita participação dos maridos, mas os maridos precisam aprender ainda a ajudar mais as mulheres. Está faltando isso ainda. É a escolha, né, doutor? Eu penso assim, é preciso saber escolher e escolher o que, quando e como. Então, nós vamos fazer um intervalo agora, porque o nosso assunto, você já percebeu, é um assunto muito, muito interessante. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado ficou muito curioso de saber mais, de tirar as suas dúvidas. Então, olha, eu, doutor, confesso que eu quero envelhecer saudável, acredito que o senhor mais ainda do que eu, porque é um especialista no assunto, e você que está do outro lado, eu tenho certeza que você quer chegar aos 80 e os 90 anos feliz da vida e o que é melhor, saudável. Por isso nós vamos fazer um intervalo, porque eu quero dar tempo para você ligar e mandar aqui para o Dr. Amaury a sua dúvida, a sua pergunta. Não perca tempo, ligue 0800 777 0021. Eu vou para o intervalo daqui a pouquinho. Vida e Saúde está de volta. Olha que hoje o assunto promete.